Bom, segundo bloco aqui, só para a gente afinar a viola, não vou me aprofundar muito, porque acho que todo mundo tem um nível de compreensão sobre isso, mas algumas coisas que são importantes. Como se planeja o agronegócio brasileiro? E eu fiz questão de colocar se planeja, para que a gente não tenha aquela visão de que o agronegócio ele acontece, ou que ele é a iniciativa de um ou de outro. Há um planejamento organizado do agronegócio brasileiro, que está presente no Estado, mas está presente também nos seus intelectuais orgânicos. Há muitos estudos feitos por eles, há muitos centros de pesquisa, há articulações, inclusive, que nós não conhecemos, estão sendo descobertas agora, em que eles estudam não só o desenvolvimento agronômico de espécies, variedades, mas também de qual é a projeção para o agronegócio e o que é importante para o agronegócio. Então, só para a gente se combinar, o que é o agronegócio então, né? É a articulação entre a burguesia agrária clássica, o latifúndio e a monocultura, com o capital transnacional financeiro. Então, aquela burguesia agrária que detinha as terras na década de 90 e que, vejam, tinha o estigma junto da sociedade de atrasada. A gente sempre remete a pesquisas que tinham de opinião no final da década de 90, em que isso é logo ali. Embora tenha gente nova, mas tem gente mais ou menos da minha idade aqui. Até 97, 98, pesquisas de opinião colocavam que a reforma agrária era o moderno. A reforma agrária ia destravar o lado arcaico da agricultura brasileira, que era o latifúndio. O latifúndio era aquele chapeludo, né, do cintão, do sapato. Essa burguesia agrária, ela não desaparece, ela se junta com o capital transnacional que passa a organizar essa agricultura. Com o pacote da Revolução Verde, adicionado dos transgênicos. Então, as empresas de adubo químico, as empresas de agrotóxico, as empresas de maquinário pesado, mais as transnacionais graneleiras que vão pegar a produção de monocultura e vão exportar essa produção e transformando todo esse sistema subordinado não mais só à indústria, mas ao capital financeiro, a commodities, às bolsas de mercadoria. Essa organização, ela tem dois padrinhos. A mídia, e a mídia ajuda a construir um sentido de hegemonia, e essa é uma novidade fundamental do agronegócio. O latifúndio não tem como construir hegemonia, no sentido gramsciano. O latifúndio, pela força, pela coerção, ele se impõe. Mas ele não tem como construir unidade com setores, com frações das outras classes. O agronegócio tem. Então a propaganda, a Agretec, a Agrepop, a Agretudo, ela não é só o fortalecimento do agronegócio, ela é construção de hegemonia. É aquela, mais do que o Agretec, a Agrepop, a Agretudo, aquela propaganda, não sei se todos se lembram, que tinha Giovanna Antonelli e o Lima Barreto, ela é mais... eu sou agro-brasileiro, né? Eu tenho uma fazenda na minha casa. Né? Isso é construção de hegemonia. Isso é dizer, eu, trabalhador, também sou agro. Eu, agricultor camponês, também sou agro. No Agretec, Agrepop, Agretudo, inclusive tem umas coisas absurdas, né? A produção de mandioca, que é fundamentalmente camponesa, coloca agro, é agronegócio. Né? E o Estado, como avalista, por meio das legislações, das políticas e estimulador. Então, esse é o agronegócio. É a nova configuração da exploração capitalista no campo brasileiro. E ele se organiza num sistema mundo. Aqui, só para a gente ter uma ideia, como ele, essa dinâmica, que justamente
vai ser a expressão neoliberal da organização do capital no campo, como essa dinâmica reorganiza o mundo. Isso daí são as balanças comerciais agrícolas na década de 90 e em 2013. O mundo se reorganizou dentro de todo o avanço do neoliberalismo, ele se reorganizou também por meio do agronegócio, estruturando os países que produzem as commodities e os países que consomem essas commodities. E isso tem consequências que não são só aquelas contradições que nós já conhecemos e que eu não vou adentrar nelas aqui, as contradições ambientais, contradições da saúde. Isso tem consequências para a organização territorial do nosso país. Esse daqui é um estudo de 2008, do Ministério do Planejamento. E ele organizou o que depois veio a ser o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Ele definiu quais são as prioridades para a reorganização geográfica do Brasil. E ele divide o Brasil, tem toda uma metodologia, isso aí não foi só um traço que fez assim meio maluco, tem toda uma metodologia, o nome do estudo está ali, tem uma metodologia para isso, mas ele dividiu o Brasil nessas 3 grandes regiões. A região 1, o que é ali? Uma porção da Amazônia, né? A Amazônia legal pegaria bem mais embaixo ali, né? Então aquela é a região da Amazônia, aonde ainda é a fronteira agrícola. Então é onde nós temos a Amazônia, em certa medida, conservada. Para lá, você tem fundamentalmente o desenvolvimento de complexos industriais farmacêuticos, a partir da biodiversidade, e a organização dos novos portos de circulação das mercadorias de commodities, de mineração e do agronegócio. O 2, esse miolo do país, é justamente aonde se organiza o agronegócio. E ele tem as suas divisões. O 2A é agronegócio consolidado. Então é como se aprofunda pesquisa, logística, para que o agronegócio se aprofunde como estratégia de desenvolvimento. Isso está escrito no documento. O 2B1, hoje ele tem um nome. O que é aquilo ali? Matopiba. Naquela época não tinha ainda esse nome. Esse 2B1 é justamente a região de expansão do agronegócio. Que a Cátia Abreu tinha o orgulho de falar a maior fronteira agrícola do mundo, com mais de 40 milhões de hectares. E o 2B2, o que é ali? A região do semiárido. Vai pegar ali de Montes Claros para cima. Que vai estar ali também a transposição do São Francisco. E junto com a transposição de São Francisco, não que seja só isso a transposição, mas a estruturação dos polos de irrigação. Então, também uma projeção de um agronegócio, embora um agronegócio diferenciado. Então, nós podemos dizer que a lógica do agronegócio e da mineração, ela organiza para esse projeto de planejamento do país 80% do território brasileiro. O 3A e o 3B é a região onde mais tem classe trabalhadora, onde tem os polos industriais, o 3A, polos industriais já estruturados, 3B, polos industriais em expansão. Aqui é a dinâmica que nós vemos dessa projeção. Aqui é como a soja migrou. Num intervalo muito pequeno de tempo, de 2009 a 2015. Aqui embaixo tem a tabela, depois vocês podem ver com calma. Mas acima desse paralelo 16, até 2009, se tinha 52% da produção de soja. Em 2015 já se tinha 57,9% e hoje já está passando de 60%. Ao mesmo tempo, não, é isso aqui, aquele outro ali eu vou mostrar nesse outro aqui que fica mais fácil. Ao mesmo tempo, você tem uma organização da logística do país para que o que antes se escoava pelo Sudeste, pelos portos do Sudeste, agora escoe pelos portos do Norte.
Então, você tem toda uma estruturação logística, hidroviária, rodoviária, mas fundamentalmente hidroviária e ferroviária. Essas linhas vermelhas são as ferrovias, que hoje respondem por mais de 50% da exportação de commodities no Brasil. Por que que isso é importante, gente? Porque no processo do golpe, apesar das políticas de austeridade, essas estruturas logísticas estão colocadas. Elas se mantêm. E o discurso do ministro Tarcísio, dentro do programa do PPI, o Programa de Parcerias de Investimento, se eu não me engano esse é o nome, todas essas ferrovias estão colocadas lá dentro. Então o agronegócio planeja, ele se organiza, ele projeta. E ele projeta, inclusive, esse estudo é de 2018, já no período do golpe, da própria CNA, ele projeta quanto que ele quer de terra. Aqui é produção, mas aqui é a área. Em 2030, o agronegócio está falando que ele vai avançar só em lavoura de 60 milhões de hectares para 73 milhões de hectares, na pior das hipóteses deles, podendo chegar a 90 milhões de hectares. O que nós estamos falando aqui? Eles reconhecem publicamente, esse é um documento do ano passado, de que eles estão na disputa por terra, de que eles vão avançar sobre territórios. Tá? Então essa é um pouco a dinâmica que é importante a gente frisar aqui do agronegócio. Ele tem todas as contradições que nós já sabemos, mas ele também organiza a geografia brasileira e organiza o seu planejamento. E a agricultura camponesa? Também para a gente mais ter o mesmo entendimento, o campesinato brasileiro, ele normalmente nas pesquisas geográficas, ele é subvalorizado, ele é escondido, para que se construa uma ideia de que ele está em extinção. Esses dados aqui é de uma pesquisa que a professora Tânia Barcelar fez há mais ou menos 4 anos atrás, que ela vai tentar reler os dados do censo para justamente contrapor a leitura de que o campesinato é uma parcela quase que insignificante da sociedade brasileira. Em vez dos 16% de população no campo, ela vai ler que nós temos 36% da população que numa categoria sociológica de recorte de classe, são de famílias camponesas. Como que ela organiza isso? Ela chega na realidade de que 90% dos municípios brasileiros têm menos de 5 mil habitantes. Se alguém aqui vem de algum município desse, sabe que a organização desses municípios é de base camponesa. Mesmo que a pessoa esteja na rua, né, lá na região de Flores de Goiás, por exemplo, a gente fala, né, não, estamos na rua. A rua está lá na cidade, mas é um membro da família que está na cidade, mas a lógica de organização ela é camponesa. Aqueles dados que a gente já sabe, 70% das comidas, temos claro isso. Uma disputa da ideia de um conceito capitalista que destrói a noção de classe, que é da agricultura familiar. A agricultura familiar é um conceito construído pelo Banco Mundial, que vai ser trazido para o Brasil, e tem num dos seus principais teóricos, o Ricardo Abramovay, aqui da USP, que ele vai dizer, não, o que organiza a leitura da realidade no campo não é a classe. O que organiza é como essa família está inserida dentro do capitalismo. E aí ele vai criar uma série de elementos dentro dessa conceituação para dizer o que é a agricultura familiar, que é justamente essa família que tem acesso ao mercado. Em contraposição ao campesinato, que seria uma fração atrasada e que tende a desaparecer. Então, quando a gente fala, inocentemente, né, porque já introjetou, nós estamos falando da agricultura familiar, nós estamos reforçando essa ideia, que é muito cara, demorou muitos anos para o campesinato brasileiro se reconhecer como campesinato.
esse conceito de classe camponesa, ele demorou muitos anos para ser concebido. Pra vocês terem uma ideia, em 1961, que acontece o primeiro grande congresso camponês do Brasil, na realidade era o congresso dos trabalhadores, lavradores e trabalhadores rurais. Não tinha ideia de campesinato. Isso só vai ser retomado na década de 70, como conceito de classe. Ao mesmo tempo, esse campesinato também é disputado ideologicamente pela pós-modernidade. Então, quando a gente vai dialogar numa série de organizações, fóruns, espaços, também é acusado de que o conceito campesinato, ele uniformiza as várias expressões do campesinato. Então, não se pode falar de campesinato. Então, aí você tem que falar, né, das expressões que são expressões fundamentais, importantes do campesinato brasileiro, quilombola, ribeirinho, geraizeiros, toda a sua diversidade, né, do campesinato, mas que não se reconhece como classe, se reconhece como identidades. Então essas são duas disputas que são importantes levarmos em consideração para reconstruir a noção, e esse processo do golpe nos ajuda nesse sentido, para reconstruir a noção de classe. Não para uniformizar o campesinato, é o mesmo campesinato e todas as políticas têm que ser iguais para todo esse campesinato. Há expressões sociais, socioprodutivas, relacionadas com aquele metabolismo que nós estávamos falando, que são diferentes, mas dentro de uma perspectiva de classe. E aqui lá a gente volta mais para frente para não demorar. Bom, então esses são os dois núcleos para a gente compreender aí como é que o processo do golpe vai se dar. O agronegócio, com a sua capacidade de planejamento e organização, e a agricultura camponesa, que depois nós vamos colocar no nosso projeto. Na parte ambiental, também para a gente fazer uma leitura comum. O Brasil, na sua concepção de política ambiental, ele vai ser muito influenciado pela dinâmica internacional. Qual é essa dinâmica internacional? Ela tem um momento, tem outros momentos anteriores, mas que não são relevantes para a gente conversar aqui, mas ela tem um momento central, que é em 1972, na Conferência de Estocolmo. Conferência do Homem e da Natureza. E essa conferência, ela ainda vai ter uma influência muito grande dessa leitura que a gente estava falando, preservacionista. Ela vai ter uma perspectiva de que é necessário, é fundamental, se preservar porções de terra em que a natureza supostamente é selvagem. Então, uma série de parques, de unidades de conservação, o termo técnico é de proteção integral, onde não se pode ter comunidades, onde as comunidades são retiradas, são criadas no bojo dessa ideia que vai ser lançada lá em 1972. É justamente uma ideia de reificação da natureza, e não naquele processo que nós estávamos falando de metabolismo. Obviamente, as contradições dessa proposta, elas são gigantescas, porque isso, de maneira alguma, atinge o capital, porque para o capital não tem problema separar certas porções de terra naquele período, que hoje ele está avançando, e tampouco isso trouxe elementos fundamentais para o campesinato no mundo. Então houve muitos processos de resistência, de luta contra essa visão preservacionista. No final da década de 80, começa a ter uma leitura de que era necessário revisar, em nível internacional, essa perspectiva ambiental, caminhando para uma leitura mais socioambiental, já numa leitura de que os povos estão nesses vários territórios e que é necessário se construir uma perspectiva de mediação ser humano-natureza. Vamos lembrar que aqui nós estamos, no final da década de 80, ainda
com o socialismo real. E o socialismo real, apesar das acusações que tem de grande degradação, as primeiras constituições nacionais que tratam do meio ambiente como um bem humano coletivo são as constituições socialistas. Constituição da Bulgária, Constituição cubana, elas vão trazer essa perspectiva que depois, em 88, a nossa Constituição vai trazer como bem da sociedade brasileira, né? E nessa discussão que se aparece a ideia de desenvolvimento sustentável, no final da década de 80, que é um conceito também propositalmente vazio, que não quer dizer nada. Se a gente for ler lá o que é desenvolvimento sustentável, não quer dizer nada. Tem que se explorar a natureza de forma a preservar essa natureza para gerações futuras. Que gerações, que porção da sociedade não tem? Mas, nessa perspectiva, se constrói a Rio 92. E a Rio 92 vai ser o passo decisivo para se construir uma governança internacional sobre a questão ambiental. E vão se constituir 3 grandes fóruns. O Fórum de Mudanças Climáticas, que é essa primeira sigla grande aí, o Fórum de Diversidade Biológica e o Fórum de Desertificação. Esses fóruns ainda funcionam até hoje. E é justamente esses fóruns que hoje estão capturados pelaquela perspectiva que nós estávamos falando do capitalismo verde. Em 2009, nós fomos lá numa dessas conferências, era a conferência de Copenhague. A entrada do Fórum de Mudanças Climáticas era o tapete vermelho, né? E o toldo era uma pá da turbina eólica da Siemens. E quando você entrava como se fosse numa feira, onde tinha Google, tinha Coca-Cola, tinha grandes empresas nacionais falando como que é possível se desenvolver, essas empresas se desenvolver com a perspectiva ambiental. E depois disso teve a Rio +20, que foi aqui no Brasil, e aonde nós conseguimos demarcar muito claramente essa oposição entre essa perspectiva do capitalismo verde, de financiarização da natureza, e a perspectiva dos povos, de uma perspectiva a partir dos territórios, da agroecologia, da soberania alimentar. Esse processo, ele vai ter consequências diretas na estruturação do Brasil, na estruturação da política ambiental do Brasil. O que vai estar acontecendo no Brasil ao mesmo tempo que está acontecendo esses processos em nível internacional? Na década de 30, um pouco antes disso, lá ainda no governo Vargas, nós vamos ter a década dos códigos. É a primeira vez que o Estado brasileiro, de forma organizada, vai tentar constituir uma regulamentação da natureza no Brasil. É dessa época que nós temos o Código Florestal, o primeiro Código Florestal. Nós temos o Código Mineral, nós temos o Código das Águas, nós temos o Código da Pesca. O Brasil tinha passado as 3 primeiras décadas numa perspectiva liberal. O liberalismo era muito forte no Brasil e o Estado não tem que intervir nessas questões ambientais. E nesse período da década de 30 se vem uma perspectiva de um Estado forte e que vai organizar esses códigos. Isso vai criar um caldo para lá na década de 60 se constituir o Código Florestal com as bases que nós conhecemos hoje e que está dito aí no texto. Qual é o elemento central do Código Florestal que eu quero ressaltar com vocês? O Código Florestal de 1965, ele traz o gene da função social da terra. Porque ele diz que, apesar de ter propriedade privada, toda propriedade privada no Brasil tem que ter uma porção de reserva legal, porque isso é de interesse da sociedade brasileira. Então, a reserva legal, que é aquela porção, no nosso caso do Cerrado, de 20%,
na Amazônia, que varia de 50% a 80%, a reserva legal, ela é uma imposição do direito coletivo brasileiro sobre a propriedade privada. E isso só foi possível nessa época porque havia toda uma perspectiva de movimentos populares pressionando para o papel do Estado na agricultura. De um lado, a reforma agrária. A reforma agrária era vista, se vocês forem procurar no Questão Agrária 3, vão ter lá os discursos sobre os programas agrários da década de 40, 50. A reforma agrária era vista como um processo de conservação do solo, das águas. E esse movimento se encontra com um movimento ainda nascente ambiental que vai dizer que é necessário ter um interesse coletivo sobre a propriedade privada. Embora o Código Florestal tenha saído em 65 já na ditadura, mas a redação dele é toda feita antes do golpe militar, ainda numa perspectiva do papel do Estado. Na Constituição de 88, então, principalmente no artigo 225, está a base da política ambiental mais atual do Brasil, que é esse entendimento de que todos nós temos direito ao meio ambiente equilibrado. Então ele passa a ser um bem comum coletivo, o meio ambiente, acima dos interesses privados. E ainda depois, para quem quiser se aprofundar, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que vai organizar as várias modalidades de unidade de conservação. Tudo isso, gente, vai estruturar um território vasto no Brasil, que é alvo hoje, com o processo de mudança do Código Florestal, que aparece no texto, mas depois aprofundado com o golpe, que é um território bastante razoável de áreas com algum nível de regulamentação pela política ambiental. Aquele quadro ali, depois vocês podem estudar com calma, ele vai falar ali, quantos por cento da Amazônia está conservado dentro de área de vegetação natural, né? Dentro de área legalmente protegida e conservada, ou seja, reserva legal ou área de preservação permanente, que são as beiras de rio, as nascentes. 34%. É mais do que tem dentro de unidade de conservação. E parte significativa das queimadas que nós estamos vendo estão acontecendo nessas áreas de reserva legal. Uma parte, que é o que a mídia mostra, está acontecendo dentro de terras indígenas de unidade de conservação? Com certeza. Mas tem uma parte significativa que está acontecendo dentro da reserva legal, e é aquilo que os fazendeiros dizem que não, é a parte que eu posso desmatar, eu posso queimar, porque é minha propriedade. Então, é uma tentativa de destruir aquilo que desde 65 é o interesse coletivo sobre a propriedade privada. E aí nos outros biomas, né? Isso vai ficando mais forte ainda nos outros biomas que não têm o nível de unidade de conservação que a Amazônia tem. Muito bem. Então, nós temos aqui um pouco o retrato da política ambiental e da dinâmica agrária do Brasil. Quais são os impactos do golpe nesse processo? No caso do campo, em linhas gerais, e aí eu vou trazer alguns dados e tabelas, as consequências no campo, elas se deram, na realidade, cerca de 2 anos antes do golpe. Vários índices de violência, de desmatamento, eles começaram a aparecer 2 anos antes do golpe, em 2013. Entre 2013 e 2014, você tem uma série de índices que já mostram uma movimentação do agronegócio brasileiro de retomada daquilo que nós podemos dizer da sua dimensão arcaica, da violência, do desmatamento e da queimada. Com o golpe, e o agronegócio tem um papel decisivo no golpe, a bancada ruralista, ela vota massivamente no processo do golpe, você tem o fortalecimento do agronegócio como única possibilidade para o campo brasileiro.
O agronegócio, a bancada ruralista, que é a sua representação parlamentar, que antes fazia lobby e tinha muita força dentro dos governos do PT, eles, na realidade, assumiram o Palácio do Planalto com o golpe. Quem estava dentro da Casa Civil, quem estava organizando todas as políticas do Estado brasileiro eram ruralistas. Então não era mais o lobby, que já era forte, dentro da perspectiva do neodesenvolvimentismo. Eles assumiram o comando do país e implementaram uma série de modificações legais. Com isso, se tem o fim das políticas públicas da reforma agrária. As políticas de obtenção de terra, ou seja, de criação de assentamentos, já vinham reduzindo, nós vamos ver um pouco aqui, mas com o golpe elas começam a praticamente desaparecer. E as políticas de desenvolvimento dos assentamentos também praticamente desaparecem. A gente tem a destruição do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso talvez como o maior símbolo dessa mudança é a transformação na Secretaria Especial ligada ao Palácio do Planalto, ligada à Presidência da República. E isso é a confirmação da tese da reforma agrária como política social e não como desenvolvimento econômico. O que é isso? Na realidade, essa tese ela passa a ser vitoriosa a partir de 2006, quando o próprio governo Lula ainda